aqui ao púlpito o Sr. Vereador da Cultura, Dr. Diogo Moura. Bom dia. Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar a Sra. Comissária do Plano Nacional de Leitura, a Dra. Regina Duarte, a Sra. Comissária, a Dra. Andréia Brites, a nossa coordenadora da rede de bibliotecas escolares, a professora Manela Bragana da Silva, e dar-vos as boas-vindas desta biblioteca, a Biblioteca Municipal de Marvila. Eu acho que não havia lugar melhor para podermos fazer este nosso encontro. Esta biblioteca que trabalha tão bem, inclui tão bem aquilo que é o espírito que depois aqui vamos apresentar, pelo trabalho que faz, o desenvolvimento do trabalho que faz com a comunidade. Queria-vos deixar aqui algumas notas sobre o livro e dizer-lhes que o seguinte: o livro, independentemente do tema, da vocação ou do fomento ou do formato, é uma peça central para a nossa visão para a cultura e ela não é, obviamente, uma vã proclamação. O livro leva-nos connosco para todo lado, descentralizando a fruição da cultura até aos mais distantes lugares do espaço e da alma. O livro serve a todos, independentemente das nossas inclinações, afeições de gosto ou circunstâncias socioeconómicas, democratizando a fruição da cultura. O livro liga-nos a outros no presente, mas também nos liga a outros no passado, dando-nos continuidade, duração para lá na materialidade da nossa existência, porque não há cultura sem duração. E pela importância que tem, sem querer ser também tão exaustivo nem amassador, pois não é o dia, deixem-me só dar alguns exemplos rapidamente de alguns exemplos de compromissos que nós temos com o livro. Em primeiro lugar, e não entrando muito porque todos conhecemos, aquilo que é o compromisso da coorganização na Câmara Municipal de Lisboa com a Feira do Livro, que, como sabemos, este ano irá aumentar também naquilo que é a sua extensão, na sua representação, e digamos que é um dos expoentes máximos daquilo que são as iniciativas em Lisboa de promoção da leitura. Depois, obviamente, na Festa do Livro de Belém, com o Sr. Presidente da República, também, e que já foi anunciado ainda esta semana, aquela que será a Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, onde Lisboa teve a honra de ser convidada, a Lisboa ser a cidade convidada, e onde iremos levar tudo aquilo que é a nossa escrita, os nossos poetas, os nossos escritores, os nossos autores, e onde estaremos representados com 37 autores, para além de muitos e muitos parceiros, onde se inclui também o Plano Nacional de Leitura. Só para vos dar nota, para além de uma programação paralela nas áreas do cinema e também na área do cinema, mas também na área musical, nós iremos levar 400 quilos de livros, é um número significativo, mas iremos levar 400 quilos de livros de autores portugueses que iremos ter presentes nesta mesma feira. Este ano, também ainda não revelando, teremos uma edição muito especial de comemoração em Lisboa do Dia Mundial do Livro. Iremos abrir, esperemos em breve, nos próximos 2 anos pelo menos, o Espaço Atlântida, e acho que todos conhecem também o projeto, e depois não posso deixar de dar aqui uma nota sobre o estímulo que temos à leitura através da nossa rede de bibliotecas. Não só as nossas 18 bibliotecas, as bibliotecas ANCA, as bibliotecas de bairro, a biblioteca itinerante, e muitas vezes ainda há um encontro e à procura dos leitores, e nós trabalhamos muito e queremos ser cidade inspiradora, não só para os autores que escrevem sobre Lisboa, que falam de Lisboa, mas também para os nossos leitores, mas muito deste trabalho que nós fazemos com a comunidade e muitas vezes utilizando ferramentas às vezes pouco convencionais, como por exemplo o gaming, e acho que mais uma vez a Biblioteca Municipal de Marvila é um excelente exemplo dessa nossa mesma missão e objetivo e como é que lá chegamos. Obviamente também aqui um papel muito especial para o trabalho que é desempenhado nas nossas bibliotecas escolares, pelos nossos professores bibliotecários e por todos aqueles que todos os dias trabalham pela promoção e pelo fomento da leitura nas nossas escolas. Eu acho que estas seriam razões bastantes, e outras haverão, para justificar que assinalemos também este dia e que o conjuguemos com esta vontade e ambição de criar um plano local de leitura, e portanto também hoje assinaremos um memorando nesse mesmo sentido, e portanto queria agradecer à Sra. Comissária e à sua equipa por nos ter lançado muito recentemente este convite, que obviamente não podíamos deixar de aceitar. Não queria terminar, obviamente, sem uma palavra sobre o que aqui nos traz hoje, que é a leitura em família. Sabemos que temos enormes desafios neste programa. Ele exigirá muito de todos, e especialmente das famílias, desencadear mecanismos que cumpram os objetivos que definimos.
O cruzamento essencial do conhecimento técnico e pedagógico escolar com as redes sociais locais é um fator-chave neste nosso desígnio, mas também o é no processo e na identificação das famílias. Sabemos que o acesso ao livro já não é suficiente, que o trabalho desenvolvido nas bibliotecas e nas escolas não cobre, mas nem alcança na sua plenitude o contexto familiar, e sabemos também, infelizmente assim as evidências o determinam e os números, que é preciso trabalhar ainda mais a leitura no contexto familiar. A leitura em família é muito mais, representa muito mais do que qualquer esforço que façamos para reduzir a palavras. Ou é, pelo menos, muito mais do que qualquer esforço que eu faça para reduzir a palavras. E se digo isto, não o faço por desprezo do valor da palavra, mas por valorização exatamente do valor da leitura. A leitura em família é seguramente um fortíssimo estímulo à cultura. É seguramente um mecanismo muito eficaz da pedagogia. É potencialmente um instrumento útil para a educação da cidadania. É, indispensavelmente, um grande amigo dos pais na ocupação do tempo de lazer das suas crianças. Mas é também uma via para o amor e para o fortalecimento de laços de afeto. E os pais que aqui estão e que não me deixarão mentir, uma forma de incorporação de ideias. E digo incorporação, mas podia dizer inoculação. Porque, à falta de melhores palavras, pretendo exprimir uma ideia, mais do que intelectual, biológica, que verdadeiramente tem corpo, toma corpo, que se materializa no outro. Termino, pois, com uma citação inspiradora, pelo quanto revelador ela encerra. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. E não tendo ação em si mesmo, move os ânimos e causa grandes efeitos. Esta citação é do Padre António Vieira, no sermão da Nossa Senhora de Penha de França. E é verdadeira e é muito atual. Mais uma vez, obrigado a todos. Bem-vindos à Biblioteca Municipal de Marvila e contem sempre, mas sempre, com o município de Lisboa. Boas leituras. A senhora Comissária do Plano Nacional de Leitura, a doutora Regina Duarte. Bom dia a todos. Muito obrigada à Câmara Municipal de Lisboa, a pessoa do Sr. Vereador da Cultura, a doutora Edith, por nos receberem nesta Biblioteca Municipal. Nós estamos no último dia da Semana da Leitura para nós é importante fazermos este circuito pelo país e regressar a Lisboa. É o segundo ano que organizamos a Semana da Leitura desta forma, descentralizada, e apesar dos muitos quilómetros que fizemos esta semana e de algum cansaço que já se nota nas nossas caras, achamos que vale muito a pena. Começámos a Semana da Leitura em Elvas, de Elvas fomos para Alcotim, de Alcotim fomos para Covilhã, portanto, 3 regiões do interior de Portugal, e depois Porto, Aveiro e hoje Lisboa. E, de facto, eu comentava há pouco com o Sr. Vereador, é diferente conhecermos as práticas de leitura nos territórios em que elas acontecem. É diferente vermos vídeos ou recebermos projetos, analisarmos no papel, de estarmos com as pessoas, de as conhecermos, percebermos quais são as suas inquietações, percebermos também como é que podemos ajudar. O nosso papel é esse. E, portanto, para além da descentralização, esta questão para nós também é muito importante. É pormos o nosso conhecimento especializado, as nossas ferramentas, os nossos instrumentos, as nossas redes ao serviço dos territórios e não tanto estarmos nós a centralizar e a criar projetos que muitas vezes não se adequam às realidades locais. E, portanto, foi com esta dupla intenção que andámos pelo país na Semana da Leitura e que hoje regressamos a casa, a Lisboa, com um dia de programação também muito interessante. Vamos começar, como disse o Sr. Vereador, com a assinatura deste memorando de entendimento, e quero falar um bocadinho dos planos locais de leitura. Depois estaremos à tarde no Centro Cultural de Belém, de quem somos parceiros, a celebrar o Dia da Poesia, e vocês têm a vantagem de ter em primeira mão o poemário que é lançado hoje, é o segundo número
do poemário. Fizemos um no ano passado com o Centro Cultural de Belém e decidimos que seria uma coleção. Portanto, gostámos tanto, o poemário teve uma recepção tão boa que nós decidimos que iríamos passar a ter um poemário anual, o deste ano, necessariamente dedicado aos poetas de Abril. E encerramos a Semana da Leitura ainda com alguma dificuldade em fazer balanços. Estivemos em prisões, estivemos em maternidades, estivemos em lares de terceira idade, estivemos em praças, em pequenas feiras do livro, em escolas, em muitas bibliotecas municipais. Portanto, eu acho que ainda precisamos de algum tempo. Eu, neste momento, sinto-me em sobrecarga de estímulos. Tenho algumas impressões fortes do que vi, mas ainda precisamos todos, em equipa, de refletir melhor sobre o que é que aprendemos durante esta semana e o que é que podemos fazer melhor depois do que vivemos esta semana. Em relação ao Plano Local de Leitura e este memorando que vamos assinar hoje, queria destacar aqui alguns aspectos. A Câmara de Lisboa tem uma míriade de atividades de promoção da leitura e de trabalho em favor do desenvolvimento dos níveis de literacia, difícil de espelhar num plano. Não é? O desafio é quase conseguirmos perceber tudo o que se faz e juntar tudo o que há. A vantagem deste exercício é, muitas vezes, olharmos para novas articulações. E nós, vocês sabem, quem trabalha nas bibliotecas municipais ou nas bibliotecas escolares, nós muitas vezes olhamos para a promoção da leitura, para o trabalho dos níveis de literacia, muito centrados na nossa realidade. Nós, na segunda-feira, em Elvas, apresentámos um projeto que pretende ser um estímulo também para o vosso trabalho, foi o Leitura no Museu. Fizemos um guia em que fizemos sugestões de leitura a partir das obras que estão naquela coleção. Não é um guia para um museu qualquer, é um guia para aquele museu de arte contemporânea, para aquela coleção. E este é um cruzamento que, quando o fizemos, nos pareceu óbvio, e quando olhámos para aquelas obras, surgiram imediatamente uma série de sugestões de leitura, mas que não tinha sido feito antes, não é? E que vocês podem fazê-lo nas estruturas, nas comunidades em que se inserem. E, portanto, um plano local de leitura também serve para isto, não é? Que é, para além da visão estratégica que a Câmara de Lisboa tem para a leitura, e tem, e eu sei que há coisas que já acontecem e outras que vão passar a acontecer, não é? Também não serei eu a desvendar, certamente, mas para além desta visão estratégica que a Câmara já tem, é olhar para o território, para os diferentes agentes e fazer novos cruzamentos. Ontem também discutimos com empresas que promovem a leitura para as suas comunidades e no país. Este é mais um cruzamento possível, não é? E perguntámos a muitas destas empresas por que não recorrer aos mediadores das bibliotecas municipais como um parceiro. Porque muitas vezes querem fazer atividades de leitura e não sabem como fazer, e as bibliotecas têm estas estruturas. E, de facto, este conceito de comunidade em torno da leitura começa a alargar-se. Um plano local de leitura permite isso. Não é? Que nós assumamos que somos uma comunidade em torno da leitura e que tem em comum o amor pela palavra, como disse o Sr. Vereador, e o amor pelo livro, e nós sabemos o poder transformador que a leitura tem nas sociedades. E esta, para mim, também é uma questão importante. A leitura tem sido, muitas vezes, encarada como um ato isolado, não é? Como um momento de recolhimento, de isolamento, de escapismo individual, pessoal. E esse é um papel importante da leitura, para todos nós que somos leitores, mas não nos podemos esquecer do outro papel de socialização que a leitura tem. A leitura também existe, e a literatura também existe para ser discutida. E em torno disso, nos sentirmos uma comunidade, trocarmos opiniões que podem ser contrárias, podem ser divergentes, mas discutirmos, falarmos do que lemos, e nós, em Portugal, temos pouca prática nesse âmbito. Começam a surgir clubes de leitura, é curioso, não é? Que agora parece que começa a haver uma moda vinda de muitos influenciadores de outros países, mas ainda bem que sim. O que nós gostávamos era que não fosse só uma moda passageira, não é? Que viesse para ficar. Porque este hábito de nós conversarmos sobre o que lemos pode trazer ao nosso país uma dimensão diferente de comunidade que tem um olhar crítico, que tem um posicionamento crítico e que é capaz de comunicar e de se expressar e de falar acerca do que lê. E passo muito rapidamente para o Leitura em Família. A Andreia vai explicar melhor o programa,
eu quero apenas dizer-vos que, de onde é que ele surge. Nós temos estado a olhar a fazer este exercício de voltar ao essencial. E sabemos, é outra área que também habitualmente não se cruza, e, portanto, já perceberam que nós gostamos de cruzar áreas, é a investigação e a ação na área da leitura. Portanto, há décadas de investigação que vem da neurologia, da psicologia, da sociologia, da antropologia, da história, sobre a importância da leitura nas comunidades, no nosso cérebro, no nosso comportamento social, e muitas vezes estes resultados de décadas de investigação, e alguns destes aspectos são muito seguros, têm sido sempre confirmados, não chegam à nossa ação. E, portanto, nós temos muito esta preocupação de olhar para aquilo que se sabe com certeza da investigação para orientar a nossa ação no Plano Nacional de Leitura. E uma coisa que se sabe com certeza é que a leitura em família tem um impacto incrível, transformador na vida das crianças, ao nível do seu sucesso escolar, ao nível dos seus comportamentos sociais, ao nível da relação afetiva, como o Sr. Vereador referiu, com o livro. Há aqui algumas áreas que estão identificadas como essenciais e que podem mudar os comportamentos da leitura num país. Nós sabemos que não se muda de um dia para o outro. A mudança de comportamentos, a mudança de atitudes é a que demora mais tempo. Ninguém está apostado em ter resultados a 6 meses, mas também temos muito claro para nós quais são as áreas que são fundamentais e é nelas que temos que, de uma forma responsável, investir os nossos recursos. E, portanto, este Leitura em Família é um passo muito claro. Nós sabemos que ele é estrutural, é fundacional e, portanto, queremos investir recursos a sério, de uma forma sistemática, intencional, a nível nacional, para que depois as realidades locais o adaptem aos seus contextos e o usem de acordo com o necessário. É isto que tenho para vos dizer. Obrigada por estarem connosco e por celebrarem connosco a Semana da Leitura e um bom sábado para todos e, desejavelmente, com algumas leituras. Obrigada. Chamo agora ao palco o Sr. Vereador para poderem assinar então o memorando de entendimento para o Plano Local de Leitura do município de Lisboa. Bem, agora vou pedir que me acompanhem ao palco. Eu venho para aqui para não estar a falar de costas para vós. A coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares a nível nacional, a doutora Fernanda. Manuela, peço desculpa, Manuela Silva, e o meu jeito para os nomes para fazer confusões. E a doutora Andreia Brites, que é subcomissária do Plano Nacional de Leitura. Eu sou Edith Guimarães, sou aqui da Rede de Bibliotecas, sou chefe de divisão da Rede de Bibliotecas de Lisboa. E como há pouco, posso ir aqui para o meio? Como há pouco vos disse, hoje estamos aqui para celebrar um momento muito especial, não só o encerramento da Semana da Leitura do Plano Nacional, mas também para assinar este memorando de entendimento. Eu tenho pena de não ter trazido o meu bloco de notas, porque eu sou muito analógica ainda, e queria aqui, de alguma forma, pegar nas palavras da senhora Comissária, para dizer que para nós, de facto, vai ser um grande desafio, um ótimo e bom desafio fazermos o nosso plano de leitura local, porque na verdade Lisboa tem esta particularidade de ter uma rede de bibliotecas grande, por um lado, são 18 bibliotecas, é uma rede particular também do ponto de vista da gestão,
porque tem bibliotecas que são geridas exclusivamente pelo município e tem bibliotecas que são co-geridas com as juntas de freguesia e, portanto, há um desafio adicional nesta dimensão de gestão partilhada desta rede de bibliotecas, a qual tem há muitos anos, trabalha há muitos anos a promoção da leitura e tem feito um investimento ao longo destes últimos 20 anos, sobretudo, nas equipas de mediação. Um investimento grande na formação das equipas de mediação, que trabalham não só com escolas durante a semana, e muito em articulação com as bibliotecas escolares, naturalmente, e para isso uma palavra de reconhecimento do trabalho feito pelas equipas das bibliotecas municipais em Lisboa, não só das equipas de mediação, como todas as equipas, e em particular de uma equipa que temos, que faz parte de um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho das bibliotecas escolares, que é uma equipa também ela tripartida, entre a cultura, entre a educação e entre a rede de bibliotecas escolares. Portanto, é um trabalho de articulação e de criação de pontes diária. Como dizia a senhora Comissária, é de facto uma matriz do nosso trabalho. E pegando aqui com a dimensão da leitura para famílias, estas mediadoras, porque são sobretudo mulheres, temos 2 homens, mas são sobretudo mulheres, têm, para além deste trabalho com escolas que falava, fazem também o trabalho de mediação com famílias. E esse trabalho que é feito sobretudo aos fins de semana, não é? Onde temos atividades de promoção da leitura que cruzam muitas vezes e que este cruzamento vem também deste investimento na formação com outras dimensões da vida cultural e artística, seja através da fotografia, seja através da pintura, seja através dos jogos, dos videojogos, porque muitas vezes há esta quase que resistência numa entrada nos equipamentos culturais, não é? Que afasta algumas pessoas. E as bibliotecas, e nós sabemos porque não chegamos a todos, porque quando olhamos para os números a nível nacional, fazemos muito, mas não chegamos a tantas pessoas assim. Ou seja, significa que de alguma forma ainda há muito trabalho para fazer, nem é de alguma forma, eu tenho a certeza que há muito trabalho para fazer, apesar do muito que já foi feito. Porque recordo-me quando regressei à rede de bibliotecas de Lisboa, ao fim de quase 10 anos de não estar cá, e regressei em 2022, uma das primeiras perguntas que fiz aos nossos coordenadores e coordenadoras é quem entra nas nossas bibliotecas e quem é que não entra nas nossas bibliotecas. Porque é essa identificação dos não leitores, daqueles que ainda não estão connosco, que importa apontar também aqui os nossos focos de trabalho, porque para quem já lê, nós não precisamos de pregar para os convertidos, não é? Aqui temos que conseguir chegar a quem ainda não lê e aqui encara a leitura numa visão muito global, de leitura do mundo, porque muitas vezes a partir de uma primeira entrada no equipamento cultural chegamos a outros objetivos que não são imediatamente explícitos logo à partida. Pronto, queria deixar estas reflexões. Uma última reflexão também para dizer que, no caso de Lisboa, teremos o desafio de fazer um plano de leitura local estratégico para a cidade, alinhado com o próximo exercício de planeamento estratégico que prevemos iniciar no segundo semestre deste ano, com um novo programa estratégico para as bibliotecas. O anterior finda este ano e, portanto, estamos no próximo ano. Este ano é início de nova reflexão, balanço, avaliação, sobretudo. Começarmos pelo ciclo de planeamento. Vamos avaliar para corrigir e definir novos caminhos de trabalho, tendo por uma consciência absolutamente vincada que, de facto, temos que chegar a quem ainda não chegamos. E para dizer que depois o desafio será fazer os nossos microplanos de leitura local, porque cada território tem as suas especificidades e, tal como dizia a senhora Comissária, há uma visão estratégica que é como o plano, não é? Tem uma visão estratégica, mas depois localmente essa visão estratégica tem que ser customizada, ajustada às necessidades e às características e às competências leitoras deste território. Assim sendo, vou passar a palavra, deixei estes breves comentários, peço desculpa, teria outros, mas se tivesse tomado notas, mas a ideia também não é tomar aqui muito tempo, vou passar a palavra aqui à senhora coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares. Pode, com certeza. Ora, bom dia a todos.
Cumprimento o Sr. Vereador, o Dr. Diogo Moura, também a Sra. Comissária do Plano Nacional de Leitura, a Dra. Regina Duarte, a Subcomissária, a Andrea Brites, e também a Dra. Edith Guimarães, que coordena aqui as bibliotecas do Conselho de Lisboa. Também estendo estes cumprimentos aos professores que aqui estão, professores bibliotecários, coordenadores interconcedidos e à equipa das bibliotecas aqui de Lisboa. Estamos a concluir esta Semana da Leitura com uma programação que foi muito ambiciosa, intensa e diversificada, no fundo provando a abrangência da leitura na ação e no impacto positivo que esta pode ter na sociedade. Hoje, nesta sessão, dedicada à apresentação de um projeto, Leitura em Família, reforça-se a nota de quanto é imprescindível esta ferramenta, falamos de leitura, para a aprendizagem, para a promoção da curiosidade, para a imaginação, para se ganhar sentido crítico, também estético, contribuindo-se assim para o desenvolvimento de uma cultura científica tão necessária que é nos nossos dias. Para este desígnio, importa a mobilização de todos para a sua melhor concretização. E estamos perante dois desafios. Um deles, o domínio da competência leitora. O outro, a criação do gosto e do bom hábito promovido precocemente. Há aqui uma reciprocidade entre estes dois desafios. Ser competente determina o gosto e o hábito. Ter hábito regular da leitura conduz à competência. E os estudos têm-nos mostrado a importância do contexto familiar e do papel fundamental que este contexto representa para o desenvolvimento das competências de leitura e de escrita, sendo preditor do sucesso nas aprendizagens. Exemplos simples. A leitura conjunta de histórias, centrada sobretudo na apreensão do sentido dessas mesmas histórias. Os jogos das palavras, os sons, as rimas, a leitura partilhada, a conversa, a opinião sobre o que se leu, indo ao encontro daquilo que a doutora Regina há pouco fez referência do que representam os círculos de leitura, e isto dando importância sobre os pais enquanto modelos positivos de comportamento. Mas estamos conscientes das crescentes desigualdades na sociedade, do número de alunos que não dominam nem a leitura nem a língua, acrescentado com o número de alunos migrantes, as bolsas de pobreza que ainda existem, o uso e o lugar da tecnologia e o seu impacto naquilo que é o nosso modo de aprender, o nosso modo de interrelacionarmos, o nosso modo de estar. Atenuar estas dificuldades, chegar atempadamente às famílias, principalmente às mais frágeis, às que precisam de compreender que ler determina o sucesso pessoal, profissional e social das suas crianças, é o desafio deste projeto. A proposta, o desígnio, portanto, tarefa, este desígnio, este imperativo, que leva à aproximação da equidade e também da conquista da liberdade, seja ela individual, seja ela coletiva. Reforço, chegar aos mais frágeis, adotando esta metodologia de formar a família como mediadora de leitura, proporcionando as ferramentas e seduzir para a importância desta competência. Trata-se de uma tarefa, aqui também já foi referenciado, a longo prazo, cujos resultados só são obtidos num tempo mais longo. Vou falar aqui de algumas atenções que têm a ver com a minha sensibilidade, não sendo eu especialista, não estando no lugar, com pena minha, de quem é mediador. E eu diria, não escamotear a multiplicidade de formatos de que dispomos, nomeadamente na área da leitura. Despojarmos-nos de preconceitos. Perceber, e também aqui venho reforçar alguma coisa que já foi evidenciada, as múltiplas realidades, a diversidade em que nos movemos, conscientes de que não há caminhos únicos. A biblioteca escolar, dada a sua natureza, oferece o contexto e as condições desejáveis para se conhecer e descobrir os benefícios da leitura, alargando essa experiência para além dos alunos, chegando à comunidade, chegando aos pais. Nos nossos documentos estruturantes, como seja, por exemplo, o nosso quadro estratégico, no eixo que nós designamos as ligações, consta o seguinte:
impulsionar o trabalho das bibliotecas com as famílias, com as comunidades, visando a criação de sinergias para a formação integral dos alunos, pela avaliação e recorrendo aos fatores críticos de sucesso, sugere-se o desenvolvimento de projetos e atividades, e eu aqui sublinharia atividades continuadas com as famílias no domínio da promoção da leitura e das literacias, para não falar de documentos de apoio e formas de acompanhamento. Ainda para terminar, a parte relativa aos nossos documentos estruturantes. No referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, também se apresenta um conjunto diversificado de atividades que convocam para esta intervenção com a comunidade e também, em particular, com as famílias. Como nos diz uma nossa professora bibliotecária do agrupamento de escolas António Feijó, em Ponte de Lima, chamada Lúcia Barros, que há muito se dedica a esta capacitação dos pais e das famílias desde 2008, por aí, 2006, ela diz-nos: um mediador seduzido estará capacitado para seduzir. E por isso importa dotar os pais de conhecimentos, desejavelmente conhecimentos literários, que lhes permitam selecionar livros, adotar estratégias que sejam capazes de gerar momentos, como se dizia, de bem-estar, estreitar laços afetivos, criar boas memórias associadas à leitura. Da rede de bibliotecas escolares estamos completamente alinhados neste cruzamento, nesta articulação, neste desígnio de, na sociedade em geral, com as crianças e com os jovens, formarmos mais e melhores leitores. Muito obrigada. Peço desculpa. Então agora vou pedir à subcomissária, a doutora Andreia Brites, que nos apresente este importante plano para a promoção da leitura junto das famílias. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. É com grande orgulho e sentido de responsabilidade que apresentamos aqui hoje o programa Leitura em Família, que foi construído, criado ao longo de algum tempo de ponderação, de maturação, de transformação, e gostava só de dizer isto assim em tom de preâmbulo, porque é natural falarmos de produtos, não é muito natural falarmos de processos. E os processos implicam também na sua constituição tentativas e erros, amadurecer ideias, alterá-las, adaptá-las também às circunstâncias em que estamos, às contingências naturais dos contextos em que vivemos. E, portanto, este programa nasce, e bem, e por isso estamos orgulhosas dele, passando por todas essas fases. E gostava de salientar aqui isso, porque às vezes desistimos quando a nossa primeira ideia não corre bem e não devemos desistir dela. Assim sendo, portanto, espero não demorar demasiado tempo. A primeira parte desta apresentação centra-se nesta questão: porquê ler em família? E é um tópico, o porquê ler em geral é sempre um tópico e nós falamos sempre dele, não é? E a certa altura todas as pessoas que trabalham na área da leitura sentem um bocadinho que se calhar não vale a pena dizer, porque já dissemos muitas vezes. A questão é dizermos para quem, dizermos como e porque é que continuamos, como dizia a Edith há bocadinho, não é? Continuamos a não ter leitores, então se calhar é importante continuar a falar nisto. E sobretudo é importante, para eu me virar para lá isto não vai ser muito fácil. Desculpa lá, se calhar vou alterar aqui isto não vai correr bem para o streaming. Ou seja, porque ler em família? Nós consideramos que seria importante objetivar ao máximo, tornar claro o porquê. E começamos logo por este indicador, que é resultado de estudo científico, comprovado, e que se situa aqui neste número. Portanto, diminuir as diferenças sociais à entrada do pré-escolar. Os estudos indicam que as crianças que são provenientes de um meio social menos favorecido, quando estão na idade dos 3, 4, 5, à entrada do pré-escolar, têm menos 1 milhão de palavras adquiridas. Quando ouvimos 1 milhão de palavras, tem outro efeito de dizer ler é muito importante, não é? Ou seja,
As crianças que são provenientes de um nível socioeconómico mais baixo adquirem 616 palavras por hora, comunicam têm acesso a 616 palavras por hora, do nível socioeconómico médio 1251, do nível socioeconómico alto 2153. Isto reflete-se depois... eu gostava de dizer outra coisa, desculpa. Isto obviamente reflete-se na sua relação com o mundo, na sua capacidade de comunicação, na sua capacidade de apreensão do discurso oral que é tido e reduz o universo simbólico e a curiosidade pelo mundo. Isto não significa, nós dissemos já várias vezes noutros âmbitos de formação, isto não significa, e é preciso termos muito cuidado, que as crianças que provêm de um baixo nível socioeconómico, que não haja diálogo com elas. Nós não estamos a fazer nenhum juízo de valor sobre a comunicação em família em relação a essas crianças. O que estamos a dizer é que o meio em que elas vivem, o meio familiar, o entorno, o contexto, as pessoas que vivem nesse contexto, elas próprias têm menos vocabulário, menos ferramentas e menos acesso. Lá está, falávamos de acesso às bibliotecas, quem é que não entra nas bibliotecas, não é? Tem menos acesso a outro tipo de vocabulário e outro tipo de construção sintática, outro tipo de estrutura linguística, outro tipo de discurso, de curiosidade, de relação com o mundo, de conhecimento. É disto que estamos a falar. Nós estamos a falar de um universo onde não se fala para um universo onde se fala muito. Ok? São dois universos distintos. E têm também, naturalmente, menos palavras de incentivo. O que, do ponto de vista da motivação para o mundo, da autoconsciência, da autovalorização, condiciona a criança desde logo. Desculpa. Vamos continuar, não é? Então, ler em família aumenta necessariamente o vocabulário simbólico para outras áreas fora da vida familiar. O que é que isto significa? Significa que, independentemente do nosso contexto, o livro e a leitura traz-nos mundo. E, portanto, num universo onde o contexto seja mais estrito, a leitura tem um contributo ainda maior. Porque nos permite, lá está, e agora posso dizer aquilo que nós dizemos muitas vezes, sonhar, imaginar, mas não é de suma desimportância, é o contrário. A imaginação é muito importante. E a imaginação existe com palavras, tudo existe com palavras, tudo existe no discurso. Portanto, ler em família, mostrar outros contextos, mostrar outras vidas, mostrar outras representações, aumenta o vocabulário simbólico, fora do tal contexto familiar mais estrito. E, evidentemente, melhora o desenvolvimento cognitivo, sabemos, está estudado. Aqui, a compreensão oral já falámos, e depois estes dois aspectos, a atenção ao pormenor, os hábitos de busca e a atenção seletiva. Ou seja, esta leitura precoce, que desejavelmente deveria ser feita em família e que não é porque muitas vezes, já lá chegamos, a família não tem ferramentas para o fazer, não é por desleixo, é porque não sabe fazer, não teve acesso, não sente que consegue. Essa leitura, desde muito cedo, permite que a criança, imaginem, isto não está muito fácil para mim, vou para um lado, vou para o outro, imaginem um álbum ilustrado. Está a correr bem. Agora já está, desculpa. Imaginem um álbum ilustrado. Não, está... se calhar. Em que nós estamos a ler à criança e estamos a fazer uma lógica de previsão, não é? Está aqui um coelho, o coelho é branco, onde é que ele vai, o que é que vemos aqui. Quando estamos com este exercício de previsão, que é natural, nós estamos a treinar a atenção ao pormenor, a atenção a conduzir o olhar da criança. É uma pré-leitura, é a leitura da imagem. E estamos a conduzi-la, esta atenção ao pormenor. Então, e agora onde é que está o coelho, não é? E se calhar, eu estou a dizer isto de uma forma muito explícita, mas a continuação da leitura permite que a criança o faça de forma automática em termos progressivos. Ou seja, nós lemos, e nós sabemos isso em outros contextos, não é? Nomeadamente no contexto escolar, nós sabemos que depois a criança autonomiza a leitura da imagem, vai buscar, lê, e portanto esta atenção seletiva e esta condução da leitura também é muito importante depois para o processo de aquisição da leitura.
desenvolver o vínculo afetivo com a leitura. E aqui passamos de um domínio mais cognitivo, estrutural e linguístico para um domínio social, para um domínio emocional, para um domínio de representação do que é que a leitura e o livro representam para nós, na nossa identidade. E, portanto, sabemos isto, não é? O vínculo afetivo com a leitura tem a ver com quem nos lê, não é? O que é que esta pessoa representa para nós? Representa um tempo de dedicação exclusivo a nós e, portanto, é um momento importante. E não é à toa, nós, até quando falamos e pensamos na questão da promoção da leitura, e dizemos, e cada vez dizemos mais cedo, não é? Que no primeiro ciclo é fácil, porque eles querem. A partir daí, depois o segundo é mais ou menos, a partir do terceiro é a desgraça. Pronto. E agora toda a gente, não, no segundo já é a desgraça, no quarto eles já não querem assim tanto. Ok. Isto, estamos a falar de contexto escolar. Porquê é que eles querem tanto antes? Porque eles não o fazem sozinhos, eles precisam de nós. E também sabem que quando dizem que precisam de nós e nós vamos, aquele é um momento que eles têm. E às vezes, sabemos, é o único, é exclusivo. Não é? E, portanto, a questão do desenvolvimento deste vínculo afetivo com a leitura passa por desenvolver um vínculo afetivo pelos vínculos afetivos que temos com os nossos cuidadores. Construir a identidade de confiante leitor. Se temos contacto com o livro e com a leitura desde sempre, é óbvio que no nosso percurso temos menos temor com os desafios que vamos encontrar, ou seja, com os vários níveis de leitura onde queremos chegar e com as dificuldades inerentes com que nos confrontamos. Já falámos disto, não é? O alargamento do conhecimento do mundo e a capacidade essencial de nos compreendermos a nós e nos vermos a nós como o outro e o outro como nós e não vermos outros, vermos outro. Faz muita diferença. Ok. Passamos para as necessidades identificadas. Ok. Se sabemos, e para nós é claro, porque é que é importante ler, também é importante termos um diagnóstico o que é que podemos fazer, o que é que existe, qual é o nosso contexto. E o nosso contexto é este, portanto, o tal pouco conhecimento das vantagens de leitura em família. É global, mas há muitas famílias que não têm uma noção concreta, precisa, de como ler em família pode ser transformador para o percurso individual, enquanto cidadão e enquanto pessoa, e academicamente também, desenvolvimento cognitivo, etc., das crianças. Depois, a falta de ferramentas para ler em família. Estamos a falar que em muitas famílias não se lê às crianças porque os adultos cuidadores não são leitores. E muitas vezes não têm segurança para o fazer. Porque quando vão à sala de educação pré-escolar, naquelas datas festivas e não só, e vem a educadora a ler, pensam, eu nunca vou conseguir fazer isto. E, portanto, isto não é para mim. Não é? E precisamos de criar esse ambiente, dar essa segurança e dar estratégias nesse sentido. Depois, a dificuldade em escolher livros adequados, isso é transversal, sabemos que é, e que se relaciona muito com a falta de segurança e a falta de ferramentas. O adulto cuidador muitas vezes sente que se a criança não está a prestar a atenção que ele acha que é a atenção, não é? Ou seja, se a criança não está a olhar permanentemente, é porque ele está a falhar e, portanto, o livro não é bom, ele não sabe fazer. E não, simplesmente a criança está na sua liberdade individual a ler e a ouvir ler. E a dificuldade de acesso aos títulos. Sabemos que a população em geral não tem o mesmo acesso à leitura toda por igual, por muito que as bibliotecas, permitam-me dizê-lo, diria que são dos serviços, dos equipamentos mais democráticos que nós temos na nossa sociedade, porque todos cá entram, não se pede cartão de cidadão, todos podem entrar, todos podem usufruir e temos um acesso gratuito e, portanto, acho que é importante dizermos isto, continuarmos a dizê-lo. Soluções encontradas. E aqui sim entramos no nosso programa. O programa Leitura em Família. Como a nossa comissária já referiu aqui, para nós é um princípio estratégico a criação de redes, a criação de eixos, a criação de articulação. E, portanto, a constituição de redes nos territórios, para nós era essencial, fez parte da tal maturação da ideia original, a criação de equipas com um elemento do município, um elemento das bibliotecas municipais e das escolas. Aqui, por município, também se entende os parceiros sociais, não é? Ou seja, todos estamos no terreno, todos sabemos as necessidades e é importante que as pessoas e as equipas trabalhem em conjunto. E por isso é que, para o programa, é sempre importante que os três neste programa, estejam presentes. Portanto, a constituição das redes, a formação de mediadores,
professores bibliotecários e bibliotecários municipais, ações de capacitação. Eu a seguir vou explicar exatamente como é que vai funcionar. Ações de capacitação para as famílias, que já é feita pelos professores bibliotecários municipais e os técnicos do terreno, o empréstimo de livros e a constituição de comunidades práticas. Isto para vos dizer, associado a isto, a investigação, como dizia a nossa comissária, a investigação-ação. Ou seja, nós precisamos de, com um programa como este, nós precisamos de saber o efeito, o impacto que ele tem depois nas famílias. E posso agora explicar-vos de uma forma mais específica como é que funciona o programa. O programa tem várias fases. E tudo começa com uma candidatura que está aberta, estará aberta até ao final do mês, e é uma candidatura bastante simples e que implica exatamente isto. A candidatura é municipal, portanto é o município que concorre, e é o município que, na sua relação, lá está, com os vários agentes, que decide que escola poderá concorrer. Só há um único agrupamento que pode concorrer neste primeiro ano, um agrupamento por município. Nós damos, e isso está nos nossos critérios de seleção, damos prioridade a agrupamentos STEIP ou em territórios de intervenção prioritária, que são STEIP. E, portanto, a candidatura é feita pelo município e nessa candidatura tem de constar o elemento da biblioteca municipal, o professor bibliotecário do agrupamento que foi escolhido e o elemento do setor social. Depois desta candidatura estar firmada, o professor bibliotecário e o bibliotecário municipal, e aqui quando eu digo o professor bibliotecário ou o bibliotecário municipal, eu não digo que tenha de ser esta a hierarquia, é alguém da equipa que as pessoas consideram que é a pessoa certa para estar. Depois teremos uma formação dada pelo Plano Nacional de Leitura e por uma mediadora de leitura, externa ao plano, que tem uma vasta experiência na área do trabalho com famílias, e essa formação é específica para capacitar, para dar mais ferramentas aos professores bibliotecários e, eventualmente, ao bibliotecário municipal, se assim o considerar. Para quê? Para que possam, eles sim, intervir junto das famílias. Portanto, estamos a falar de disseminação, não é? A formação tem como objetivo dar estratégias, dar critérios de seleção de livros, por exemplo, para trabalharmos com vários modelos de família, nomeadamente para além das questões sociais, das questões económicas, das questões de acesso académico, também a questão das famílias que não são portuguesas e que estão em Portugal e que, portanto, precisam, obviamente, de poder também de sentir-se representadas na leitura. E, portanto, essa formação tem como objetivo que depois os professores bibliotecários e os bibliotecários municipais possam desenvolver as tais ações com famílias. No âmbito desta formação, estabelece logo um plano de intervenção no terreno, portanto, o professor bibliotecário e o bibliotecário municipal estabelecem logo connosco na formação o plano de ação e o objetivo final é que haja uma intervenção junto de 60 famílias por cada município que está na formação. Portanto, este ano nós gostávamos, o nosso objetivo é chegar à volta, número mais ou menos, de 2.500 famílias. É este o objetivo para o primeiro ano. Portanto, neste primeiro ano estarão connosco em formação cerca de 40 municípios. A primeira ação ainda é desenvolvida durante a formação para podermos, em laboratório, para podermos discuti-la, analisá-la, melhorá-la, adequá-la, todos juntos na formação. E depois temos um festival, vamos ter um festival de leitura em setembro, que muito nos entusiasma. Depois vamos ter muito trabalho, porque a Rede de Bibliotecas Escolares é a nossa parceira, não é? E, portanto, tivemos uma reunião em que ficámos muito entusiasmadas, a Manuela Silva não me vai desmentir, não é? Tivemos ali muitas ideias para o próximo ano e depois para os anos que se vão seguir. E a ideia é que o Festival de Leitura em Família seja um festival de participação. E de participação não só passiva, não é? Quando eu digo participação é que as próprias famílias possam, elas, desenvolver atividades nesse festival. É um dia em que nós gostávamos que as famílias estivessem, em que as famílias também dinamizassem atividades, ações, outras obviamente serão dinamizadas por nós, e que seja
a celebração desta leitura e desta leitura desacralizada, que nós andamos a falar nisto todos há muito tempo, não é? É importante, lá está, chegar a quem não vem, e chegar a quem não vem implica desacralizar e depois dizer então venha. Pronto. Portanto, teremos o nosso festival em setembro, em julho será feita a inscrição das famílias, isso também competirá aos municípios, às equipas. Em setembro estaremos na primeira fase de monitorização e a avaliação será feita até março de 25, porque é o primeiro ano do projeto, começamos em março, fechamos em março. Pronto, é isto. Financiamento. Nós, o Plano Nacional de Leitura, conta com um financiamento para as escolas, porque é a partir da biblioteca escolar que se faz a capacitação. E porque, eu não disse isto, mas considero importante. Porquê é que nós pensámos nas bibliotecas escolares? Pensámos nas bibliotecas escolares precisamente como também se pensa na escola quando se pensa em promoção da leitura. Não há como fugir, não é? Os alunos estão lá, os pais vão lá. Uns mais do que outros, sabemos, mas temos os contactos, temos o acesso, é diferente. E por isso também pensámos que era relevante que fosse a escola também como comunidade, e nesta relação entre a escola e a família, e também a escola, a família e a biblioteca, faz todo o sentido, e os parceiros sociais, faz todo o sentido. Nós temos um financiamento para as escolas que vão participar neste primeiro ano, e para além deste financiamento que é atribuído pelo Plano Nacional de Leitura, nomeadamente para fundo documental, porque será muito importante também adequar o fundo às famílias que estão a participar, contamos com alguns apoios de alguns parceiros privados, e gostávamos de conseguir oferecer algumas bibliotecas, pequenas bibliotecas, às famílias. Neste momento ainda não nos podemos de todo comprometer com a totalidade das famílias, era bom, mas ainda não estamos lá, mas consideramos que, pelo menos até agora, que talvez seja possível oferecer pelo menos algumas bibliotecas, porque há alguns parceiros que estão motivados e nós gostávamos muito que outros se juntassem a nós nesta campanha, outros parceiros privados, porque é muito importante e é transformador, nomeadamente para crianças que não têm livros em casa, poderem receber uma pequena biblioteca que é sua e que vai estar no seu espaço e da qual se vai apropriar por direito, independentemente do seu universo social e económico. E isso é transformador, sabemos isso. Há muitas histórias de sucesso que começam assim, de sucesso individual. Parcerias, pois já falámos das bibliotecas escolares, a Direção-Geral da Administração Escolar, a DGAI, também se juntou a nós neste novo programa, e pois claro, estamos abertos a muitas outras parcerias, assim, é desejável que assim seja, é assim que gostamos de trabalhar, e estamos muito confiantes que com tempo e com dedicação que vamos conseguir contribuir um bocadinho para esta transformação que queremos para este país e que é de todos nós. Muito obrigada. Se tiverem alguma questão, não sei se têm. Então, força. Eu se calhar vou para ali. Estou? Eu não gosto nada da minha voz, porque é assim meio rouca. Tem a ver com a modalidade de formação, como é que irá ser acreditada ou não, e a constituição do grupo turma, porque se é focado num agrupamento, teremos no máximo 3 professores bibliotecários. Não, só vai um. Não só temos vai vaga um para mais. Sim, sim. para formar a turma. Qual turma? O grupo, não de é? formandos? Para a formação é individual? Não. Ou seja, a formadora vai dar aquela formação individualmente, Não, vai ter que constituir um grupo turma. Claro, claro. Como é que irá fazer essa constituição? Porque serão grupos, elementos de vários municípios, Claro. não é? Eu vou tentar esclarecer, sem ser demasiado específica. Os critérios estão todos... Sim, os critérios estão todos no portal, mas é uma formação online que tem momentos síncronos e assíncronos. Serão 2 turmas, é o que nós conseguimos garantir este ano. E, portanto, a formação é constituída por formandos, como dizia há pouco, exatamente dos municípios todos que concorrem. Portanto, é um professor bibliotecário da equipa, um bibliotecário municipal da equipa, por cada município que integrará a formação. Sim?
E acreditada, sim. Esqueci-me dessa parte. Sim. Não é? Já está. Pois, sim. Essa parte já estás toda resolvida. Sim. Pronto. Mais questões? As 70 famílias. Claro, se quiserem, se assim desejarem. Não? Sim. Repare, lá está. Não podemos ter essa atitude assim já de sofrimento. Senão nós nem sequer tínhamos saído de Lisboa no domingo passado. Olha, não. Repare, é um processo, certo? Portanto, como processo que é óbvio que o festival é para as famílias todas. Se as famílias todas estarão, repare, é como tudo, não é? Mas se nós não começarmos, não vamos conseguir garantir nada, nunca, não é? Portanto, e nós, este é o modelo deste ano, de 25. Em 26, se tudo correr bem, depois haverá aqui algumas mudanças, mas primeiro temos de testar. E, portanto, em 25 convidamos todas as famílias, sim. Todos, sim. Está a haver assim uma coisa megalómana, não é? Mas há quem faça. Porque é que nós não podemos fazer? Não é? É isso. Há quem faça. Não é? Mais? Não? Estamos todos bem, confortáveis? Força. Sim. Não, a intenção é replicamos a formação para outros municípios todos os anos. E, obviamente, a intenção é claramente que a biblioteca escolar, portanto, o agrupamento que foi escolhido naquele município, naquele ano, e o trabalho que está a desenvolver com a biblioteca municipal, que depois, no próprio território, seja disseminado. Isto é, que depois aquela equipa possa ela própria dar formação, sensibilizar, trazer outros elementos de outras, nomeadamente de outros agrupamentos, para assistir às ações de capacitação das famílias, etc., e que possa ser disseminado no território, obviamente. Por isso é que nós estamos a constituir um piloto agora com 40 e qualquer coisa municípios, e a nossa intenção, obviamente, é conseguir cobrir todo o território nacional. Porém, como calculam, não podemos cobrir todos os agrupamentos. Não é viável, não é? E, portanto, a intenção é essa. Por isso é que nós queremos que seja a nível do território, a nível municipal, precisamente para que depois, dentro do território, se estabeleçam as redes de organização. Claro que nós sabemos que não é a mesma coisa. Estamos a falar de um território como, por exemplo, como Alcotim, onde estivemos, que tem um agrupamento de escolas, ou de Lisboa. Não é a mesma coisa. Sabemos que não é? Mas também sabemos que cada território tem as suas contingências e as suas características e, portanto, nunca se pode ver, quando estamos a pensar neste tipo de programas, não se pode ver só a questão do número de população. Não é por aí. Esse também é um critério, mas não é o único, não pode ser. Bom dia a todos. Há bocadinho a Andreia falou no apoio para fundo documental. Certo. Esse apoio vai ser dado apenas aos agrupamentos que vão agora iniciar? Sim. Ou a posteriori aqueles que irão ser chamados para receber a disseminação também terão algum apoio? Não, Luísa, vai funcionar assim. Nós vamos oferecer, portanto, o financiamento é para o agrupamento que vai estar no programa, portanto, é para o fundo, para aquele agrupamento. Depois, imagino eu, que desejavelmente vocês se organizem em rede e que os livros possam circular entre as bibliotecas municipais e as várias bibliotecas escolares. E que se desgastem muito. Assim desejamos. A minha questão era se eventualmente haveria devagar algum investimento também nos outros que vão chegar. Sim, vão depois nos anos seguintes, não é? No primeiro ano não temos condições para. A partir daí, tudo vai depender um bocadinho também da dimensão do programa e, obviamente, depende muito das parcerias que consigamos estabelecer. É óbvio que
nós gostávamos muito que todas as bibliotecas pudessem ter, obviamente, fundos magníficos. Nós não é? também. Eu sei, mas temos de trabalhar todos também, é verdade, também temos de trabalhar todos em rede, não é? E vocês sabem que vocês fazem, e portanto sabem tão bem ou melhor do que nós, a circulação aqui é pedra de toque, porque aí também vocês podem, e vocês, isto já extravasa aqui um bocadinho só o âmbito do programa, mas vocês sabem que se vocês conseguirem escolher em conjunto para as várias bibliotecas e se a circulação for célere, vocês sabem que ficam todos a ganhar e têm um fundo mais rico, não é? Isso não resolve todos os problemas, mas nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, sabemos isso também, não é? Faixa etária, desculpa, Manuel, eu estou já para faixa etária dos 0 aos 18. Pode não ser uma turma, se calhar vou dar só aqui esta nota, porque pode não ser uma turma, são 60 famílias. Não tem de ser duas turmas ou não de todos. A escola e o município pode escolher cirurgicamente de acordo, lá está, com o seu contexto, com o território que tem também. Está bem? Não tem de ser assim. Claro, não está, não, de todo. Nós nem sequer, nunca, em nenhum momento pensámos em turma. Em nenhum momento pensámos numa turma. Muito pelo contrário. Nós estávamos a pensar no público da escola. Sim. Na comunidade. Sim. Manela. Foi interessante aqui no decurso da conversa. Eu acho que aqui há uma questão que é fundamental. É o do compromisso e do compromisso a longo prazo. As pessoas têm que entender esta adesão como uma responsabilidade para perdurar, para disseminar verdadeiramente, não ficarem focadas no momento e no benefício de uma formação que depois se torna moribunda. Não, eu acho que aqui a escolha, e aqui os coordenadores interconselheiros têm uma intervenção importante do ponto de vista da ajuda, claro que é o município quem escolhe o professor bibliotecário, mas também aqui há uma intervenção da parte dos coordenadores interconselheiros no sentido dessa pessoa com esse perfil ter alguma garantia de estabilidade, de boa articulação no município com a estrutura do SAB, com a estrutura da Biblioteca Municipal e tendo aqui esta visão a longa distância, porque a leitura, eu acho que muitas vezes falha, justamente porque as pessoas não percebem que tem que ser sistemática, como a doutora Regina Duarte ali bem reforçou, sistemática, continuada, e é um compromisso, eu acho que mais do que tudo é um compromisso. E, portanto, estas pessoas têm essa responsabilidade. Porque é aqui uma tarefa bastante exigente, exatamente, a palavra certa. É de grande exigência e de um envolvimento e de uma mobilização para a qual as pessoas têm que entender que é quase uma causa. Portanto, é uma causa. Andamos nisto há tanto tempo, como é que nós conseguimos trazer maior número de pessoas às diferentes bibliotecas? Esta questão, eu acho que estamos num tempo adverso. Toda a gente tem consciência que os tempos não são favoráveis. Por isso mesmo, do ponto de vista daquilo que é a nossa ação, ainda nos exige mais, do ponto de vista da intervenção, daquilo que nós achamos que é fundamental para continuarmos a ser humanos, para continuarmos a ser interventivos, para continuarmos a sermos críticos, para continuarmos a ser aquilo que temos sido até à atualidade. E, portanto, aqui não é só um momento, não é só vamos fazer uma formação que vou aprender, morreu, parou. Não podemos continuar com este tipo de registro. É para fazer e para resistir, sermos muito resilientes. Desculpem lá, mas era um pouco... É importante que estejamos imbuídos deste espírito, senão a coisa não dissemina, não é? Mais algum comentário, alguma observação, alguma questão? Não, ao contrário, que me estimulou e que, entretanto, já morreu no meu cérebro. Não, foram as suas palavras que me estimularam, mas já morreu. Portanto, assim sendo... já sei o que é. Estava aqui a pensar, já sei o que é. Que tinha a ver com essa questão também do público não ser de todo da mesma turma e não ter necessariamente a mesma idade. E que cola um bocadinho com aquilo que falámos da questão do leitor e do não leitor, não é? E do pregar aos convertidos. Atenção, nós não podemos também abandonar os convertidos.
eu defendo, não é? Nós defendemos muito isso também. Porque os convertidos são potenciais e potenciais podem se tornar efetivos mediadores. Portanto, se calhar, mesmo na constituição de um grupo, é só uma sugestão, se calhar também é bom termos convertidos num grupo de pais. Não é? É isso. Diversidade, contágio, não é? Disseminação. Com muito cuidado. Aqui, depois, quem está no terreno tem de ter muito cuidado para que quem não tem acesso e quem não se sentir, lá está, mais uma vez excluído. Mas deixo só essa nota. Muito obrigada a todas e a todos por terem estado connosco hoje, um sábado de manhã, corajosas e corajosos. Portanto, espero que levem a missão, não é? Para os vossos territórios. Nós levamos certamente, todos juntos. Estamos sempre disponíveis e esperemos, pois, em prol da leitura, e não só da leitura, da felicidade e da alegria, destas coisas todas boas da vida, não é? Continuarmos a ler, porque é importante. Muito obrigada, um bom fim de semana, obrigada por terem vindo.